Primeiro caso de radiciação. É o caso em que nós temos raiz quadrada no denominador, né? Do 2 sobre raiz quadrada de 3. Nós iremos repetir essa fração e multiplicá-la por um termo que é obtido através da regra. Que termo é esse? É o mesmo termo do denominador irracional. Então, o primeiro caso ele é o mais simples, porque nós não precisamos fazer nenhuma subtração, nenhuma regrinha especial. Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número irracional. Então, se nós temos 2 sobre raiz de 3, nós iremos multiplicar toda a fração por raiz de 3 e raiz de 3. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Nós apenas juntamos. Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Temos a anulação do radical com expoente, por isso nós temos o 3 como resposta. Se você resolver, 3 ao quadrado é 9. Raiz de 9 é 3. Então, de toda forma, o resultado obtido é o número 3. Observe que, inicialmente, a fração ela tinha um denominador irracional. Depois do processo de radiciação, passou a ser um número racional, o número 3. Então, essa primeira fração equivale a essa. Porém, agora, nós já temos o denominador irracional. Vocês farão esses dois exercícios seguindo esse exemplo que eu expliquei. Esses exercícios são os mesmos da foto que eu já enviei para vocês, tá? Já enviei as fotos. Agora, eu vou explicar o segundo caso. Primeiro com esse exemplo. Nesse segundo caso, nós observamos que o índice do radical não é mais o índice 2, não é mais uma raiz quadrada. Então, nós temos uma pequena diferenciação que torna esse caso um pouquinho mais complicado que o anterior. Observe que nós vamos repetir a fração 3 sobre raiz quarta de 10. E o termo da regra, agora que nós iremos utilizar para multiplicar, é obtido da seguinte maneira. Nós vamos fazer bem parecido com o anterior, copiar todo o termo, igualzinho. Porém, no expoente do radicando, nós vamos colocar o resultado da subtração do índice pelo expoente da potência inicial. Aqui o 10 está sendo elevado a 1, né? Já que está escrito 10, todo número elevado a 10 é igual a ele mesmo. Então, aqui nós temos 10 elevado a 1. 4 menos 1 é 3. É por isso que existe esse 3. Eu já expliquei a regra para vocês, mas o objetivo desse vídeo é simplificar, né? Como vocês pediram. Então, aqui é como se fosse o M, e aqui o N. Fazendo M menos N, 4 menos 1, nós temos 3. Agora, depois de identificar o termo da regra, nós iremos multiplicar toda a fração, numerador e denominador, por esse termo. Quando eu multiplico 3 vezes raiz quarta de 10 ao cubo, eu apenas vou juntar esses valores, né? Eu não posso multiplicar o 3 pelo radicando, jamais. Fica só assim, tá bom? Fica bem simples. Já no denominador, eu tenho 10 dentro de uma raiz quarta e eu tenho 10 elevado a 3 também dentro de uma raiz quarta. Então, nesse caso, a gente pode simplificar. 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3, aplicando a propriedade de multiplicação de potências de mesma base, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3 é 10 elevado a 4, porque eu somei os expoentes, 1 mais 3. Nesse momento, o índice 4 da raiz, aqui ficou parecendo que está sendo multiplicado, mas é o índice aqui, tá? O índice 4 da raiz vai se anular com o expoente 4. Porque vocês sabem que se nós fizermos 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e depois retirarmos a raiz quarta, nós vamos voltar ao número 10. Então, por isso que o denominador fica assim. Então, essa é a fração com denominador racional. Já aqui, no início, nós tínhamos o denominador irracional. E foi esse processo
multiplicando pelo termo da regra, é que nós conseguimos fazer essa racionalização de denominadores. Aqui estão os dois exercícios que vocês irão fazer seguindo essa regra. Uma dica: o 8 pode ser escrito na forma de uma única potência, 2 elevado a 3. Então, nesse caso, vocês vão substituir aqui por 2 elevado a 3 para depois encontrar o termo da regra, como nós já vimos em alguns casos. Agora, vou explicar para vocês o terceiro caso de radiciação de denominadores. Vejam que o que ele tem aqui, que difere dos anteriores, é um termo sendo somado. Esse termo pode vir na adição, pode vir na subtração. O que você vai perceber é que tem mais de um termo, ok? Aqui a gente tem raiz de 3 mais 1. Nos exemplos que eu passei para vocês fazerem os exercícios, nós temos raiz de 7 menos 9. Aqui, raiz de 6 menos raiz de 2 não muda, ok? O fato dos dois termos serem raízes não muda. Não muda a regra, tá bom? E o que nós vamos fazer nesse caso? Qual é a regra aqui? Nós vamos, né, como em todos os casos, começar copiando a fração. Copiamos a fração. Depois, nós vamos multiplicar pelo termo da regra. E como que a gente obtém o termo da regra? Copiando os mesmos valores, só que com a operação contrária. Então, nós vamos utilizar o próprio denominador, raiz de 3 mais 1, só que invertendo a operação. O contrário de adição é subtração. Então, nós vamos fazer 5 vezes raiz de 3 menos 1 e raiz de 3 mais 1 vezes raiz de 3 menos 1. O termo da regra é sempre o mesmo para o numerador e denominador. Ao multiplicar aqui, eu até deixei esse com uma forma aqui de parênteses, nós vamos simplesmente fazer a propriedade distributiva, o chuveirinho. 5 vezes raiz de 3 fica 5 raiz de 3. 5 vezes menos 1 fica 5. Então, assim a gente obtém esse numerador que não pode ser mais simplificado. Agora, para o denominador, vocês irão aplicar o terceiro caso de produto notável, onde nós temos o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você irá fazer o primeiro ao quadrado, 3 ao quadrado, observe aqui na resolução, menos, pelo jogo de sinais, nós sempre usamos o menos, o segundo ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado. Então, nós vamos utilizar esse termo, que é raiz de 3 ao quadrado, menos o segundo termo, 1 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, nós podemos anular, fica 3. E 1 ao quadrado é 1. 3 menos 1, 2. Então, essa é a resposta para esse exemplo. Aqui estão os dois exercícios que vocês irão fazer. Aqui só vai mudar que vocês vão fazer cada um ao quadrado. Então, as duas raízes vão se anular depois, tá bom?